E se eu te disser que estamos vivendo o momento mais perturbador e fascinante da história humana, o momento em que duas formas radicalmente diferentes de conhecer a realidade estão convergindo para o mesmo ponto? Em 1975, o físico Fritjof Capra publicou O Tal da Física e foi imediatamente atacado pela comunidade científica por ousar sugerir que a mecânica quântica estava redescobrindo o que místicos orientais já sabiam há milênios. Mas 50 anos depois, algo impossível está acontecendo. Experimento após experimento, equação após equação, a física mais rigorosa do século XXI está chegando, quer queira, quer não, exatamente onde budistas, taoístas e vedantinos já estavam sentados há 3.000 anos, sorrindo. Neste vídeo vou te mostrar por que essa convergência não é coincidência, não é misticismo barato disfarçado de ciência, mas uma inevitabilidade matemática e experimental. E no final você vai entender a pergunta mais importante. Quando a ciência finalmente provar tudo que a espiritualidade já intuiu, o que acontece com o mistério? Ele desaparece? Ou ele se revela infinitamente maior do que imaginávamos? Se você se encanta com as fronteiras entre racionalidade e transcendência, se inscreve agora. Porque o que vem a seguir vai te forçar a questionar a própria natureza do que significa saber alguma coisa. Para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos primeiro reconhecer o abismo histórico que separou ciência e espiritualidade nos últimos 400 anos. Desde Galileu e Descartes, o projeto científico ocidental foi construído sobre uma premissa fundamental. Existe um mundo objetivo lá fora, completamente independente do observador, regido por leis matemáticas precisas que podem ser descobertas através de experimentos controlados e medições quantitativas. O observador é neutro, externo, invisível. O universo é uma máquina gigantesca funcionando segundo regras determinísticas que não precisam de consciência para operar. A espiritualidade contemplativa oriental, por outro lado, sempre operou sobre premissa radicalmente oposta. A separação entre observador e observado é ilusão fundamental. Consciência não é subproduto da matéria, mas a substância primordial da qual matéria emerge. O universo não é máquina morta, mas processo vivo de autoconhecimento. E a realidade última não pode ser apreendida por análise intelectual ou medição externa, mas apenas por experiência direta, não dual, onde sujeito e objeto se fundem numa unidade indivisível. Essas duas visões pareciam absolutamente irreconciliáveis. A ciência olhava para a espiritualidade e via superstição, pensamento mágico, projeções psicológicas humanas sobre um cosmos indiferente. A espiritualidade olhava para a ciência e via arrogância reducionista, materialismo cego, incapacidade de acessar dimensões mais profundas da existência. E por séculos, cada uma seguiu seu caminho, construindo seus próprios impérios de conhecimento em universos paralelos que nunca se tocavam. Até que em 1900, Max Planck descobriu o quantum, e tudo começou a rachar. O filósofo Byung-Chul Han diz que vivemos na sociedade da transparência, onde tudo precisa ser explicável, mensurável, controlável. Mas a física quântica traiu essa promessa desde o primeiro dia. Ela revelou um universo fundamentalmente opaco à análise clássica, onde partículas existem em superposição de estados até serem observadas, onde o ato de medir altera irreversivelmente o medido, onde pares de partículas permanecem instantaneamente conectados através de distâncias astronômicas sem nenhuma comunicação física detectável. E aqui está o ponto perturbador que poucos físicos admitem publicamente. Não existe consenso sobre o que isso significa. 100 anos depois de Heisenberg e Bohr, ainda temos mais de uma dúzia de interpretações competindo para explicar os mesmos dados experimentais. Interpretação de Copenhague, interpretação de muitos mundos, interpretação de Bohm, interpretação da informação, interpretação relacional. Cada uma matematicamente consistente, cada uma prevendo os mesmos resultados experimentais,
mas cada uma contando histórias ontológicas radicalmente diferentes sobre a natureza da realidade. Essa não é apenas uma questão filosófica periférica. É a admissão implícita de que chegamos numa fronteira onde matemática e experimento não são mais suficientes, onde interpretação, essa coisa perigosa, subjetiva, carregada de pressupostos metafísicos, se torna inevitável. Onde a pergunta, mas o que está realmente acontecendo, não tem resposta unívoca derivável puramente dos dados. E quando físicos honestos reconhecem essa situação constrangedora, alguns começam a olhar ao redor buscando pistas. E para onde alguns deles olharam? Para sistemas de pensamento que sempre lidaram confortavelmente com paradoxo, complementaridade, não dualidade. Para tradições que nunca esperaram que realidade última fosse redutível a conceitos intelectuais claros. Para o Oriente, Werner Heisenberg, um dos fundadores da mecânica quântica, visitou a Índia em 1929 para palestrar. Lá, teve longas conversas com Rabindranath Tagore, poeta e filósofo bengali. Anos depois, Heisenberg admitiu que essas conversas o ajudaram profundamente. Mostraram-lhe que as ideias malucas da teoria quântica não eram tão absurdas quanto pareciam. Havia toda uma cultura milenar que operava confortavelmente, com conceitos similares de complementaridade, incerteza fundamental e participação do observador na realidade observada. Niels Bohr teve experiência similar quando visitou a China e estudou o taoísmo. Ficou tão impressionado com o conceito de yin-yang, como complementaridade dinâmica dos opostos, que quando recebeu o título de nobreza, escolheu o símbolo do Tao para seu brasão de armas. Para Bohr, o princípio da complementaridade, ondas e partículas, não ondas ou partículas, estava perfeitamente espelhado no pensamento chinês antigo. Mas atenção, isso não prova que místicos orientais sabiam mecânica quântica há 3.000 anos. Seria ridículo e desonesto intelectualmente afirmar isso. Eles não tinham equações de Schrödinger, não faziam experimentos de dupla fenda, não previam níveis de energia do átomo de hidrogênio com precisão de 8 casas decimais. A ciência faz coisas que a espiritualidade nunca fez e nunca pretendeu fazer, mas, e este é o mas crucial que muda tudo, místicos contemplativos parecem ter mapeado, através de introspecção disciplinada, certas estruturas fundamentais da consciência e sua relação com realidade que a física, vindo pelo caminho oposto da medição externa, está agora redescobrindo. Não é que misticismo seja protociência primitiva. É que ciência e misticismo podem estar descrevendo, com linguagens radicalmente diferentes, aspectos complementares da mesma realidade não dual subjacente. Como dois alpinistas escalando a mesma montanha por faces opostas, um usando cordas e pitons, ciência, outro escalando livre, meditação, e ambos, ao chegarem próximo do topo, começando a se avistar do outro lado da crista. Vamos agora aos paralelos concretos não vagos, entre descobertas da física quântica e insights milenares da espiritualidade contemplativa. E vou te mostrar por que físicos sérios e honestos ficaram perturbados com essas similaridades. O primeiro paralelo é o papel do observador. No experimento da dupla fenda, realizado milhares de vezes desde Thomas Young em 1801, elétrons disparados através de duas fendas criam padrão de interferência quando não observados, comportando-se como onda. Mas quando colocamos detector para ver por qual fenda cada elétron passa, o padrão de interferência desaparece e elétrons se comportam como partículas localizadas. O simples ato de observar muda o comportamento do sistema. A interpretação de Copenhague desenvolvida por Bohr e Heisenberg e ainda majoritária entre físicos afirma que partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Elas existem em superposição de todos os estados possíveis. A medição colapsa essa superposição numa realidade específica. Mas o que causa o colapso? Esse é o problema da medição, sem solução consensual até hoje. Alguns físicos importantes, incluindo Eugene Wigner, Nobel de Física 1963,
e John von Neumann sugeriram que consciência humana é necessária para colapsar a função de onda. Sem observador consciente, o universo permaneceria em superposição eternamente. Essa interpretação da consciência foi ridicularizada por décadas como misticismo disfarçado. Mas note algo crucial: ela não foi refutada experimentalmente. Permanece matematicamente consistente e prevê todos os resultados observados perfeitamente. Agora compare isso com o Vedanta hindu, formulado há 3.000 anos nos Upanishads. O universo é Maya, ilusão, uma projeção de Brahman, consciência universal. Realidade não tem existência independente do observador. Sujeito e objeto são um. Ou budismo Mahayana. Forma é vazio. Vazio é forma. Fenômenos não têm existência inerente, svabhava, apenas existência interdependente, pratitya samutpada. O paralelismo conceitual é perturbador. Física quântica diz: partículas não têm existência definida até a observação colapsar superposição. Budismo diz: fenômenos não têm existência inerente, apenas surgem independentemente do observador e condições. Não são exatamente a mesma afirmação, mas a estrutura lógica subjacente é notavelmente similar. O segundo paralelo é entrelaçamento quântico e não separabilidade. Em 1982, Alan Aspect realizou o experimento que provou o entrelaçamento. Duas partículas que interagiram permanecem conectadas instantaneamente, mesmo quando separadas por quilômetros. Medir uma afeta a outra instantaneamente, mais rápido que luz, violando localidade clássica. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e acreditou até morrer que teoria quântica estava incompleta. Mas experimentos confirmam: entrelaçamento é real. John Bell provou matematicamente em 1964 que qualquer teoria realista e local, onde objetos têm propriedades definidas independentes de observação e influências, não podem viajar mais rápido que luz, é incompatível com mecânica quântica. Experimentos violam desigualdades de Bell repetidamente. Conclusão inevitável: ou realismo, ou localidade, ou ambos, deve ser abandonado. O universo não é feito de objetos separados com propriedades definidas. David Bohm, físico quântico que trabalhou com Einstein, desenvolveu o conceito de ordem implicada. Existe dimensão mais profunda onde tudo está fundamentalmente entrelaçado, indiviso. Nossa experiência de objetos separados no espaço-tempo é ordem explicada. Projeção da ordem implicada, como imagem holográfica projetada de informação codificada em todo o holograma. Agora veja budismo. Pratitya samutpada. Interdependência universal. Nada existe isoladamente. Tudo surge dependentemente de tudo mais. Ou taoísmo. Os 10.000 seres carregam o yin e abraçam o yang, harmonizando-se através do qi. Tudo é manifestação do tal indiviso. Novamente, não é identidade perfeita. Budistas não derivaram o teorema de Bell, mas a intuição fundamental: realidade é rede interconectada, não coleção de objetos separados, está presente em ambos. O terceiro paralelo é vazio quântico e shunyata, vazio budista. Física quântica de campos revela que vácuo não é nada vazio. Está fervilhando com flutuações quânticas. Pares partícula-antipartícula surgindo e aniquilando-se trilhões de vezes por segundo. O experimento Casimir, 1948, mediu força resultante dessas flutuações. Duas placas metálicas no vácuo se atraem porque há menos flutuações entre elas que fora. Vácuo quântico é potencial puro, grávido de possibilidades. Toda partícula e força emerge dele. Leonard Susskind diz: informação é mais fundamental que matéria. Vácuo contém informação infinita. O universo material emerge deste pleno invisível. Budismo Mahayana desenvolveu o conceito de shunyata, vazio. Forma não é diferente de vazio. Vazio não é diferente de forma. Vazio não significa nihil, ausência total.
significa ausência de existência inerente, presença de potencial infinito. Do vazio que não é nada emerge tudo. Nagarjuna, filósofo budista do século II, disse: não há diferença entre samsara, mundo fenomênico, e nirvana, realidade última. Ambos são vazios de natureza própria. Quando o físico diz partículas são excitações do campo quântico do vácuo, e budista diz formas são manifestações temporárias de shunyata, estão usando linguagens diferentes para a estrutura conceitual surpreendentemente similar. Realidade fundamental não é matéria sólida, mas potencial dinâmico, manifestando-se temporariamente como fenômenos. O quarto paralelo, talvez mais perturbador, é complementaridade e não dualidade. Princípio de complementaridade de Bohr. Luz é onda e partícula, não onda ou partícula. Ambas descrições são necessárias e mutuamente exclusivas, mas complementares. Você não pode medir simultaneamente aspectos ondulatórios e corpusculares. Realidade resiste à descrição unívoca. Taoísmo. Yin e Yang não são opostos que se excluem, mas complementares dinâmicos. Cada um contém semente do outro. Não existe Yang puro sem Yin, nem Yin sem Yang. Realidade emerge da dança entre complementares, não da vitória de um sobre outro. Heisenberg estava tão impressionado com esse paralelo que escreveu: para aqueles que não estão chocados quando se encontram pela primeira vez com a teoria quântica, provavelmente não a entenderam. A estrutura lógica da complementaridade quântica viola princípio aristotélico do terceiro excluído. Há ou não há, impossível ter ambos. Mas lógica taoísta sempre operou confortavelmente com o que hoje chamamos de lógica paraconsistente. Mas espera, se esses paralelos são tão fortes, por que comunidade científica mainstream ainda resiste tanto? Por que Fritjof Capra foi tão atacado? Por que misticismo quântico é palavra suja em física? Razões legítimas e ilegítimas. Começando pelas legítimas. Primeiro, houve, e há, muita charlatanice. Pessoas sem formação científica usam jargão quântico para vender pseudociência. Cure seu câncer com intenção quântica. Manifeste riqueza através de frequências vibracionais. Água tem memória quântica. Isso não é ciência. É fraude. E físicos têm todo o direito de ficar furiosos quando palavras como quântico, campo e entrelaçamento são prostituídas comercialmente. Segundo, existe diferença crucial entre descoberta científica e interpretação filosófica dessa descoberta. Que partículas mostram comportamento ondulatório e corpuscular é fato experimental incontestável. Que isso significa consciência cria realidade, ou tudo é um, é interpretação filosófica, legítima, mas não deduzível univocamente dos dados. Físicos rigorosos separam cuidadosamente fato de interpretação. Terceiro, tradições contemplativas não produziram tecnologia. Mecânica quântica deu transistores, lasers, ressonância magnética, GPS. Funciona. Místicos podem ter intuições profundas, mas não construíram aceleradores de partículas ou computadores quânticos. Pragmaticamente, ciência entrega resultados concretos. Essas críticas são válidas, mas há também resistências ilegítimas, baseadas em preconceito cultural e medo ideológico. Materialismo científico, crença de que realidade fundamental é matéria e consciência é epifenômeno emergente de processos cerebrais, dominou ciência ocidental por 400 anos, não porque foi provado, mas porque funcionou metodologicamente. Permitiu progresso explosivo, ignorando questões sobre consciência, significado, valor. Mas materialismo se tornou não apenas método, mas dogma metafísico não examinado. Quando física quântica e neurociência da consciência começaram a sugerir que consciência pode ser fundamental, não derivada, houve reação visceral. Porque reconhecer papel fundamental da consciência
Abre porta para questões que ciência positivista queria manter fechadas. Livre-arbítrio, significado, propósito, valor, experiência subjetiva. Mais fácil ridicularizar qualquer coisa que cheire a misticismo do que encarar implicações perturbadoras. Mas no século XXI, essa porta não pode mais ser mantida fechada à força. 5 desenvolvimentos científicos convergentes estão forçando ciência a encarar consciência frontalmente. Desenvolvimento. 1. O problema difícil da consciência. Em 1994, filósofo David Chalmers formulou problema difícil. Por que processamento de informação no cérebro é acompanhado por experiência subjetiva? Por que há algo que é como ser você? Não temos resposta. Podemos mapear correlatos neurais da consciência, regiões cerebrais que se ativam quando você vê vermelho, sente dor, pensa em pizza. Mas correlação não é causação. Ninguém sabe como atividade elétrica em neurônios gera experiência fenomenológica qualitativa, qualia. Todas as tentativas de reduzir consciência a processos físicos falharam. Materialismo eliminativo diz: experiência consciente é ilusão. Mas ilusão para quem? Funcionalismo diz: consciência é padrão de processamento de informação. Mas computadores processam informação sem ser conscientes. Emergentismo diz: consciência emerge de complexidade. Mas emergência é palavra, não explicação. Roger Penrose, Nobel 2020, e Stuart Hameroff propuseram que consciência é processo quântico ocorrendo em microtúbulos dentro de neurônios. Controverso, não provado, mas notável. Um dos maiores físicos vivos considerando seriamente que consciência pode requerer física quântica, não apenas neurociência clássica. Em 2013, experimentos detectaram vibrações quânticas coerentes em microtúbulos à temperatura ambiente, algo considerado impossível anos atrás. Desenvolvimento 2. Teoria da informação integrada. Giulio Tononi desenvolveu Teoria da Informação Integrada, IIT. Consciência é informação integrada. Quanto mais sistema integra informação, versus processar módulos separados, mais consciente. IIT prevê que consciência é gradiente, não binário. Pedra tem consciência mínima. Cérebro humano tem consciência alta. Mas, crucialmente, IIT implica algum nível de protoconsciência está presente em qualquer sistema que integre informação. Isso é panpsiquismo científico. Consciência não emerge magicamente acima de certo limiar de complexidade. É propriedade fundamental presente em algum grau em tudo. Materialismo clássico odeia essa implicação. Mas IIT é matematicamente rigorosa e faz previsões testáveis. Desenvolvimento 3. Princípio holográfico e informação como fundamental. Como vimos, Gerard de Hooft e Juan Maldacena provaram matematicamente que informação, não matéria ou energia, é mais fundamental. O universo pode ser projeção holográfica de informação codificada em fronteira bidimensional. Leonard Susskind. Informação nunca se perde, nem em buraco negro. É absolutamente fundamental. Se informação é fundamental e consciência é processamento de informação integrada, então consciência está na base da realidade, não é subproduto acidental. Isso converge para idealismo filosófico. Consciência é primária, matéria é derivada. Exatamente o que Vedanta sempre afirmou. Desenvolvimento. 4. Não localidade. Quântica e experiencialidade. Alguns físicos e filósofos estão explorando se entrelaçamento quântico pode relacionar-se à experiência de unidade relatada em estados meditativos profundos. Obviamente especulativo, mas não absurdo. Se cérebros são sistemas quânticos, o que permanece em debate, e entrelaçamento cria conexões não locais, poderia haver base física para experiências de dissolução de fronteiras ego-mundo. Dean Radin fez experimentos onde meditadores tentam influenciar sistemas quânticos remotamente com intenção focada.
obteve resultados estatisticamente significativos, publicados em periódicos revisados. Replicação é necessária, ceticismo é saudável, mas não pode ser simplesmente ignorado. Desenvolvimento 5. Plasticidade neural e prática contemplativa. Neurociência contemplativa mostrou que meditação de longo prazo altera a estrutura cerebral fisicamente. Richard Davidson estudou monges tibetanos com 10.000 horas de meditação. Seus cérebros mostram níveis de atividade gama, associada à consciência integrada, nunca vistos em não meditadores. Não é placebo, é mudança mensurável resultante de prática introspectiva disciplinada. Isso valida que introspecção treinada, método da espiritualidade contemplativa, produz resultados empíricos mensuráveis. Ponte entre primeira pessoa e terceira pessoa, entre fenomenologia e neurociência. Mas agora chegamos à pergunta que dá título a este vídeo. Quando ciência finalmente chegar onde espiritualidade já está, o que acontece com o mistério? 3 respostas possíveis, cada uma com implicações radicalmente diferentes. Resposta 1. O mistério desaparece. Reducionismo triunfante. Esta é a esperança do materialismo científico clássico. Eventualmente reduziremos tudo, consciência, sentido, valor, experiência mística, a processos físicos completamente explicáveis. Não há mistério ontológico, apenas quebra-cabeças epistemológicos temporários. Quando finalmente entendermos mecânica quântica da consciência, experiências místicas serão explicadas como estados neurais específicos, nada mais. Nessa visão, convergência entre ciência e misticismo significa que misticismo será absorvido, domesticado, explicado e desmistificado. Buda estava descrevendo certos padrões de atividade neural. Samadhi é estado de alta coerência eletroencefalográfica. Nirvana é reorganização de redes neurais default mode, tudo reduzível a física e química. Implicação. Mistério era ignorância temporária. Conhecimento científico completo elimina necessidade de espiritualidade. Problemas com essa visão. 1. Problema difícil da consciência permanece sem solução. 2. Explicar correlatos neurais não explica experiência subjetiva. 3. Reducionismo confunde mapa com território. Descrição matemática perfeita não captura ser da experiência. Resposta 2. O mistério permanece intocado. Magistérios não overlapping. Esta é a posição defendida por Stephen Jay Gould. Ciência e religião são magistérios não overlapping. Noma. Ciência lida com fatos empíricos. Espiritualidade lida com valores, sentido, propósito. Cada um tem domínio próprio. Não competem, não se encontram. Nessa visão, paralelos entre física quântica e misticismo são superficiais, linguísticos, acidentais. Físicos usam metáforas de vazio e complementaridade, mas significam coisas precisas matematicamente. Místicos usam mesmas palavras metaforicamente. Não há encontro real. Implicação. Mistério permanece território exclusivo da experiência espiritual direta, inacessível à ciência. Ciência nunca chegará lá porque não é o tipo de coisa que ciência faz. Problemas com essa visão. 1. Consciência pertence a ambos magistérios. 2. Física quântica violou fronteiras entre observador e observado. 3. Neurociência contemplativa já está cruzando fronteiras metodológicas. Resposta 3. O mistério se aprofunda infinitamente. Convergência transracional. Esta é a visão que considero mais provável e mais interessante. Quando ciência chegar onde espiritualidade está, descobrirá que mistério não desaparece. Ele se revela infinitamente mais profundo, mais rico, mais multidimensional do que ambos imaginavam. Física quântica não explica misticismo. Misticismo não valida física quântica. Ambos, vindo de direções opostas, estão mapeando bordas do cognoscível e descobrindo que além dessas bordas, não há vazio, mas plenitude inexaurível.
Kurt Gödel provou matematicamente que qualquer sistema formal suficientemente complexo contém verdades que não podem ser provadas dentro desse sistema. Sempre haverá proposições verdadeiras, mas não demonstráveis. Incompletude é característica fundamental da matemática, não defeito temporário. Se até matemática, sistema formal mais rigoroso, é fundamentalmente incompleta, quanto mais nosso entendimento da consciência e realidade. Sempre haverá dimensões que escapam à formalização, aspectos que resistem à medição, profundidades que se revelam apenas à experiência direta não conceitual. Nessa visão, convergência significa: ciência está descobrindo que realidade é fundamentalmente misteriosa, não por falta de dados, mas porque mistério é propriedade ontológica básica do ser. E espiritualidade está descobrindo que mistério não é irracionalidade, mas transracionalidade. Vai além da razão sem negá-la. Então, o que fazemos com isso? Como vivemos numa era onde ciência e espiritualidade convergem sem se fundir? Onde mistério se aprofunda em vez de desaparecer? Implicação 1. Epistemologia complementar. Precisamos desenvolver epistemologia complementar, integrando o método científico de terceira pessoa, com práticas contemplativas de primeira pessoa. Não ciência ou espiritualidade, ciência e espiritualidade como yin e yang complementares. Francisco Varela, neurocientista e praticante budista, propôs neurofenomenologia, combinar neuroimagem objetiva com introspecção fenomenológica treinada. Meditador relata experiência subjetiva detalhada enquanto o cérebro é escaneado. Ambas perspectivas informam-se mutuamente. Isso requer humildade de ambos lados. Cientistas reconhecendo que métodos de terceira pessoa nunca capturarão plenamente experiência de primeira pessoa. Contemplativos, reconhecendo que introspecção sozinha não produz conhecimento sobre mundo externo. Implicação 2. Ontologia participativa. Se observador afeta observado fundamentalmente, física quântica, e consciência é fundamental, panpsiquismo, idealismo, então, ontologia correta é participativa, não objetivista. John Wheeler cunhou o termo universo participativo. Realidade emerge da participação ativa de observadores. Não existe independentemente. Não somos espectadores passivos, somos co-criadores ativos. Isso tem implicações éticas profundas. Não podemos nos separar de realidade que observamos. Somos responsáveis pelo mundo que manifestamos através de nossa consciência, escolhas, atenção. Implicação 3. Resgate do sagrado sem superstição. Convergência permite resgatar senso de sagrado, sem requer crença em entidades sobrenaturais antropomórficas. Não precisamos de Deus pessoa flutuando em céu. Mas podemos reconhecer que realidade em sua profundidade é misteriosa, inteligente, criativa, auto-organizadora, características que religião sempre atribuiu ao divino. Spinoza. Deus, sive natura. Deus ou natureza, mesma coisa. Não panteísmo sentimental, mas reconhecimento que natureza, vista profundamente, é sagrada em si mesma. Einstein. A emoção mais bela que podemos experimentar é a mística. É a fonte de toda a arte e ciência verdadeiras. Aquele a quem essa emoção é estranha, que não pode mais pausar para se maravilhar e se extasiar reverentemente, está como morto. Implicação 4. Práticas contemplativas como tecnologia interior. Se meditação produz mudanças cerebrais mensuráveis e acessa estados de consciência com propriedades específicas, então práticas contemplativas não são religiosas, são tecnologias de otimização da consciência. Assim como ginástica otimiza corpo, meditação otimiza mente. Não precisa de crença. Requer prática disciplinada. Resultados são empíricos: redução de ansiedade, aumento de atenção, maior regulação emocional, insights sobre natureza da mente. Isso pode ser integrado em educação, saúde, organizações sem conflito com racionalidade científica. Implicação
5. Humildade epistemológica radical. Talvez lição mais importante. Reconhecer limites do conhecimento não é derrota, é sabedoria. Ciência não precisa explicar tudo para ser válida. Espiritualidade não precisa ser provada cientificamente para ser legítima. Sócrates: só sei que nada sei. Não niilismo. Sabedoria. Reconhecimento que mistério é maior que qualquer sistema de conhecimento. Para onde vamos daqui? 4 cenários possíveis para próximas décadas. Cenário 1. Divórcio reforçado. Reação contra misticismo quântico. Física retorna à interpretação estritamente materialista. Espiritualidade se afasta de validação científica. Cada magistério se fortifica em seu território. Paralelos são considerados coincidências linguísticas sem substância. Probabilidade baixa. Gato já saiu da caixa. Trocadilho quântico intencional. Jovens cientistas são mais abertos. Dados de neurociência contemplativa são robustos demais para ignorar. Cenário 2. Absorção reducionista. Ciência explica completamente espiritualidade. Experiências místicas reduzidas a neurochemistry. Meditação vira técnica secular de otimização cerebral, despida de contexto filosófico. Mistério eliminado. Probabilidade média baixa. Problema difícil da consciência resiste há 30 anos. Nenhum progresso substantivo. Improvável que reducionismo triunfe tão facilmente. Cenário 3. Nova síntese. Paradigmática física desenvolve nova framework matemática que naturalmente acomoda a consciência como fundamental. Não mística, mas matemática rigorosa que permite papel ontológico para a experiência subjetiva. Interpretação da consciência na mecânica quântica torna-se mainstream. Panpsiquismo ou idealismo emergem como ontologia científica séria. Simultaneamente, tradições contemplativas sistematizam métodos em ciência da consciência de primeira pessoa, manuais reproduzíveis para acessar estados específicos, mapas precisos de território interior. Convergência real. Ciência fornece rigor matemático e experimental. Espiritualidade fornece fenomenologia refinada e práticas testadas. Juntas, criam um entendimento mais completo que qualquer uma sozinha. Probabilidade média alta. Vários movimentos apontam essa direção, mas requer mudança cultural profunda em ambos campos. Difícil, mas não impossível. Cenário 4. Mistério. Revelado como infinito. Ciência e espiritualidade convergem não em síntese completa, mas em reconhecimento compartilhado de incompletude fundamental. Ambas descobrem, por caminhos diferentes, que realidade é infinitamente mais profunda que qualquer modelo. Física descobre níveis de realidade embaixo de física de partículas. Espiritualidade descobre níveis de consciência além de samadhi. Ambas reconhecem. Não há fundo. É mistério até embaixo, mistério até em cima. Não frustração, maravilhamento. Como contemplar fractal infinito. Cada zoom revela complexidade maior. Probabilidade alta. Teorema de Gödel sugere isso para a matemática. Física quântica já mostrou limites fundamentais do mensurável. Heisenberg, complementaridade. Misticismo sempre afirmou ineffability do absoluto. Então voltamos à pergunta central com resposta mais clara. O que acontece com o mistério quando ciência chega onde a espiritualidade está? Mistério não desaparece. Transforma-se. De 3 formas fundamentais. Transformação. 1. De ignorância à profundidade. Mistério como ignorância. Não sabemos como funciona. Mistério como profundidade. Sabemos muito, e isso revela que há infinitamente mais. Criança olha céu noturno e vê pontos brilhantes. Mistério de ignorância. O que são? Astrofísico olha mesmo o céu. Sabe que cada ponto é estrela gigantesca há anos-luz, com planetas orbitando, composta de elementos forjados em supernovas anteriores. Mistério de profundidade.
Como algo tão vasto e complexo pode existir? Como consciência emergiu para contemplá-lo? Qual o significado disso tudo? Conhecimento científico não elimina mistério. Refina e aprofunda a pergunta. Transformação 2. De externo a interno-externo. Mistério antigo era lá fora. Forças naturais incompreendidas, deuses caprichosos, cosmos alienígena. Mistério contemporâneo é simultaneamente externo e interno. Física estranha de realidade externa converge com profundidade inexplorada de consciência interna. Fronteira entre ambos desfoca. Observador não é separado de observado. Consciência que tenta entender o universo é o próprio universo tentando se entender. Não há sujeito externo estudando objeto externo. Há processo autorreflexivo único se desdobrando. Transformação. 3. De irracional a transracional. Mistério não significa antirracional ou irracional. Significa transracional. Vai além da razão sem contradizê-la. Matemática de Gödel é rigorosamente racional e prova que racionalidade tem limites intrínsecos. Física quântica é a matemática mais precisa já criada e revela a realidade que desafia a intuição clássica. Meditação contemplativa é método sistemático e disciplinado e acessa experiências que transcendem conceito. Transracionalidade integra e transcende. Usa a razão plenamente, reconhecendo que razão aponta além de si mesma para o que não pode ser racionalizado. Wittgenstein. Do que não se pode falar, deve-se calar. Mas silêncio místico não é vazio, é plenitude além de palavras. Matemática aponta para ele através de teoremas de incompletude. Física aponta através de complementaridade e incerteza. Meditação acessa diretamente. Como viver essa tensão criativa entre racionalidade e transcendência? 5 práticas para habitar a fronteira. Prática 1. Cultive ambos olhos. Olho esquerdo da razão. Estude física, neurociência, filosofia analítica. Entenda rigorosamente o que ciência realmente diz, não versões pop simplificadas. Olho direito da contemplação. Pratique meditação, autoinvestigação, atenção plena. Desenvolva sensibilidade para dimensões sutis de experiência. Não escolha um. Use ambos. Visão binocular cria profundidade impossível com um olho só. Prática 2. Questione ambos dogmatismos. Dogmatismo científico. Se não é mensurável empiricamente, não existe. Falso. Experiência subjetiva existe, mas não é totalmente mensurável de fora. Dogmatismo espiritual. Verdade mística transcende lógica, então não precisa ser consistente. Falso. Místicos sérios são logicamente rigorosos dentro de seus frameworks. Permaneça cético mais aberto. Questione materialismo e superstição. Nenhum tem monopólio da verdade. Prática 3. Experimente fenomenologicamente. Não acredite em afirmações sobre meditação. Medite 100 horas e veja diretamente. Não acredite em descrições de não-dualidade. Pratique investigação até experimentar dissolução temporária de fronteiras sujeito-objeto. Fenomenologia em primeira pessoa é dado empírico válido. Trate experiência contemplativa com o mesmo rigor que físico trata dados de acelerador. Prática 4. Integre, não simplifique. Resistir à tentação de síntese prematura. Física quântica prova budismo. Não. Há paralelos interessantes, não identidade. Mantenha tensão criativa. Integração genuína preserva a complexidade de ambos lados. Síntese falsa achata para slogan de autoajuda. Prática 5. Habite o não saber. Cultive capacidade de repousar em perguntas sem forçar resposta. Apophatic knowing, conhecer através de não conhecer. Não é ignorância confortável. É atenção alerta à borda do desconhecido, onde próxima descoberta sempre surge. Então, quando ciência chegar onde espiritualidade já está, o que acontecerá com mistério? Mistério se revelará não como bug,
mas como feature fundamental da realidade. Não lacuna temporária a ser preenchida, mas abertura permanente através da qual o infinito se manifesta. Ciência chegará onde a espiritualidade está e dirá: vocês estavam certos. Há profundidade aqui que métodos externos só podem circunnavegar, nunca penetrar completamente. Espiritualidade olhará para a ciência e dirá: vocês estavam certos. Essa profundidade tem estrutura, pode ser mapeada, tem consistência interna, não é fantasia arbitrária. E ambas, olhando para o mistério revelado entre elas, dirão juntas: é maior do que imaginávamos, muito maior. O que fazemos com isso? Primeiro, paramos de ter medo do mistério. Cultura contemporânea trata a incerteza como ameaça, dúvida como fraqueza. Mas incerteza criativa é fonte de descoberta. Dúvida genuína é honestidade. Segundo, abraçamos epistemic humility, reconhecimento que nossos melhores modelos são mapas magníficos de território infinito, mas nunca substituem território. Terceiro, vivemos na tensão criativa. Não simplificamos para uma narrativa reconfortante. Mantemos paradoxo vivo. Realidade é mensurável e misteriosa. Consciência é natural e extraordinária. Somos corpo e espírito, partícula e onda, finito e infinito. Quarto, praticamos wonder, maravilhamento. Einstein tinha razão. Capacidade de se maravilhar é essencial. Sem maravilhamento, ciência vira tecnocracia. Espiritualidade vira dogma. Quinto, reconhecemos que convergência não é fim da jornada, é início. Quando ciência e espiritualidade finalmente se encontram na crista da montanha, descobrem que montanha é só primeiro pico. Atrás dele, cordilheira infinita. Físico e místico apertam mãos no topo. Um traz equações, outro traz silêncio. Ambos trazem reverência. E juntos, olham para o horizonte. E sorriem, porque finalmente entendem. Mistério não é o que termina quando o conhecimento chega. Mistério é onde conhecimento descobre que está só começando. Se esse vídeo te tocou, deixa nos comentários uma palavra representando tua relação com mistério. Curiosidade, reverência, medo, confusão, paz, fascínio. Compartilha com quem oscila entre racionalidade e transcendência, entre explicação e experiência, entre mapas e território. E se inscreva no Sopro Quântico para continuar explorando essa fronteira impossível e necessária, onde ciência mais rigorosa encontra a espiritualidade mais profunda, porque despertar não acontece escolhendo ciência ou espiritualidade. Acontece quando você finalmente percebe que sempre foram dois caminhos subindo a mesma montanha. E montanha é infinita. Até o próximo sopro.